E aí galera, bem-vindos para mais um vídeo. Agora a continuação daquela aula sobre a Revolução Francesa. Como eu já falei, acabou a Revolução Francesa e tal. Agora eu vou falar sobre o Napoleão, a era napoleônica, né? E sobre as independências na América Latina, né? Só que o do Brasil eu vou falar depois, porque foi a última. Mentira, foi uma das últimas. Mas dos Estados Unidos eu já falei, né? É isso aí, então. Vamos lá. Sobre o Napoleão. Como que o Napoleão chegou no poder? Enfim, vamos começar. Teve toda aquela treta lá da Revolução Francesa e tal, e aí acabou aquela treta e tal, tá. E aí o que decidiu os girondinos que estavam no poder, né? O que eles decidiram fazer? Eles decidiram fazer um consulado, ou seja, iriam ter três governantes, assim, três reis, três caras que ia governar lá, mandar em tudo. Só que é aí que entra o nosso Napoleão, né? Napoleão Bonaparte. Ele chegou lá, ele era um dos três consulados. Ele era bem forte, ele era o mais forte, né? Dos consulados. E aí ele governou lá entre 1799 a 1804, que foi o período que durou o consulado. E nesse período o bicho fez a boa, tá ligado? Ele chegou, construiu aquele castelo lá bem famoso lá de Paris, qual é o nome lá? Castelo do Louvre lá. Palácio do Louvre, Castelo. O Palácio do Louvre lá, o museu, ele criou o museu na real. Ele investiu bastante em educação, bastante em cultura. O bicho tava fazendo a boa pra população, tá ligado? Tipo, a população, os jacobinos estavam até aceitando ele, porque ele tava fazendo essas coisas boas. Os jacobinos que eram contra, hein, só pra deixar claro. Mas ele tava fazendo a boa, sabe? Tava ganhando a população a favor dele. E aí foi com isso que chegou a parte que entramos em 1804. Em 1804 ele fez um plebiscito, ou seja, o povo que estava no poder fez um fizeram um plebiscito para ele ser o imperador, sabe? Ele não ia ser o rei, mas ele ia ser considerado um rei, ele ia ser o cara que ia mandar em tudo, tá ligado? Napoleão ia ser o bicho brabo. E aí, depois de toda a revolução lá, depois de ter uma república, depois de três cônsules, a França voltou a ter um império. Seria a França império novamente. Pra você ter noção, Napoleão transformou a França em um império novamente. E aí o período imperialista durou de 1804 a 1815, que é o fim da era napoleônica. Mas teve muita treta nesse tempo. Para vocês terem ideia, o Napoleão, ele colocou o direito ao divórcio, foi ele que deu o direito ao divórcio, o primeiro cara que deu o direito ao divórcio para o homem, para geral ali. Acho que a mulher não tinha, né? Enfim, continuando. E ele separou o Estado da igreja, porque ele percebeu que não dava certo, né? Ele falou, isso aí não dá certo, não, eu quero o poder todo para mim, é isso aí. E foi isso que ele fez, né? E aí, depois que a França voltou a ser império, ela começou a entrar em treta, né? E chegou várias guerras, tá ligado? Por quê? Porque quando é império, quer avançar, né? Então, tipo, tava como império, então avançou tava querendo pegar vários territórios dos países ali, da Espanha, Na real, ele tava com muita treta com a Inglaterra, né? Com o Reino Unido. E da Rússia também, eles estavam querendo pegar bastante território porque a Rússia, na real, era meio diferente, assim. Porque, assim, explicando. Ele tava com uma treta com todos os países absolutistas, que era o quê? A Rússia, a Inglaterra já não era mais, né? Com todos os países absolutistas, Rússia, Espanha, acho que os países ali. E com... e também com os países mais envolvidos, que a Inglaterra já tinha passado pela revolução dela, tal, a revolução industrial, que eu já falei, eu acho que não sei. E tava muita treta, tá ligado? Porque era todo mundo contra ele. E, tipo, o que ele fez? Ele conseguiu avançar, ele pegou o território da Espanha e ele até deu o território da Espanha pro irmão dele, que é o José Bonaparte, que eu vou explicar também mais pra frente sobre a independência que teve na Espanha, enfim, sobre as colônias independentes, né? Então, aí continuando, o Napoleão, ele tava avançando assim, avançando em tudo, e aí começou a derrota, a decaída do Napoleão. Por quê? Porque ele tava avançando, pegou o território da Espanha, tava com as treta com a Inglaterra, só que aí ele foi tentar avançar na Rússia. E aí, meu amigo, a Rússia aproveitou desse detalhe que ele tentou, né? Por quê? Porque ele avançou pelo território do frio, que eles não estão acostumados muito com a neve, com o frio, e os russos, tá ligado? Que só vivem no frio, tá? Eles só vivem naquela parte ali, os russos bicho tá afiado, entendeu? E eles se aproveitaram disso, então eles
queimavam as... Como que é a estratégia? Eu acho que é a mesma estratégia de guerra que usavam. Eles, quando o Império Francês avançava, eles usavam o frio a favor deles, porque eles estavam lá, permanecendo ali naquele território que era deles, entre aspas, no frio. E aí o que eles faziam? Como eles aproveitavam que estava muito frio, eles avançavam, eles botavam fogo em tudo ali, queimava tudo, acabava com tudo ali. E aí no outro dia, quando eles chegassem, ou quando estivesse lá para voltar, estaria o povo morto, né, obviamente, e tudo queimado, tudo acabado, e um frio do caramba. Então eles se aproveitaram do frio, tá ligado? Eles foram avançando e o general Inverno meteu no... conseguiu ganhar do Napoleão, entendeu? E aí foi a primeira derrota, a Rússia conseguiu ganhar do Napoleão, né? E aí foi derrota atrás de derrota, a Inglaterra conseguiu avançar, fazer um monte de coisa também. E aí tem um detalhe muito importante nisso aí. Por quê? Porque o Napoleão, ele fez um esqueminha assim, que meio que proibia uh, a Inglaterra tipo, navegar nas terras dali da Europa, entendeu? E aí isso dificultou bastante a Inglaterra, porque a Inglaterra vivia nas navegações. A Inglaterra era a maior navegacionista de todas. Tinha as colônias lá da... Tinha, né? Porque não tinha mais dos Estados Unidos, que já tinha acabado. Enfim, mas tinha várias colônias assim na Austrália, os esquemas assim, como que é aquele outro lá? Dinamarca, não era Dinamarca? Não sei, tinha várias colônias. A Inglaterra mandava em tudo, tá ligado? E aí começou a dar treta, né? Porque não podia mais navegar ali na Europa e era o principal comércio ali deles. Só que aí Portugal não aderiu a esse tratado que a França fez, né? Porque a Espanha estava comandada por eles, então a Espanha obviamente iria. Mas aí Portugal não fez. Então o Napoleão avançou em Portugal e aí o rei fugiu pro Brasil. E aí quando o rei fugiu pro Brasil, começou o movimento de industrializar o Brasil, entendeu? E aí eu vou explicar mais pra frente, quando eu começar a entrar no Brasil, enfim. Mas, continuando aqui com o Napoleão, caramba, o Napoleão não acaba nunca. Então, o Napoleão vai acabar agora, porque finalmente chegou a hora do Napoleão perder. Ele perdeu a última guerra dele, que eu não lembro onde era, foi contra a Alemanha, ou foi contra a Inglaterra no mar, assim, acho que ele perdeu no mar, né? Porque a Inglaterra ganhava muito no mar, quem sabe? A Inglaterra era a melhor navegacionista de todas. E aí a Inglaterra ganhou a última batalha no mar. E aí Ah tá, da Rússia foi em 1812, que foi a primeira derrota. E aí a última derrota... Não, a segunda derrota, antes da última, foi em 1814, onde Napoleão foi preso na Áustria. Foi na Áustria? Não, foi em... Não, pera. O Napoleão foi preso. E aí depois ele conseguiu ser solto, voltou pra França pra mandar em tudo assim, e o povo tava gostando dele, né? Fazer o quê? E aí tem a famosa Guerra dos 100 Dias, que acabou não... acabou que a França saiu perdendo, a França saiu perdendo e teve assim o Tratado de Viena, que deixou tudo esqueminha da Europa, como a gente conhece mais ou menos hoje em dia. Então é mais ou menos aquilo. Bem, é que ainda teve a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, então vocês vão entender, mas já deixou a Europa no esqueminha que a gente conhece mais ou menos, que é hoje em dia. Enfim, finalmente vamos entrar nas colônias das independências latino-americanas. E, como eu disse lá, o primo do Napoleão comandava lá a Espanha, só que bem nesse período também estava tendo muito movimento contra as colônias, eles queriam independência, entendeu? E aí, com o bloqueio continental, a Inglaterra, que é com que eles mais faziam comércio, as colônias, né? Não podia mais fazer comércio com eles. Ou seja, o Napoleão, com aquele bloqueio, conseguiu interferir em tudo, tá ligado? E aí, eles estavam perdendo bastante comércio, estavam perdendo bastante grana, eles queriam independência para eles poderem fazer comércio com o que eles quisessem. E aí começou o movimento de independência, o Bonaparte lá, o José Bonaparte, que é o irmão do Napoleão, enfrentando eles tal, até que o Napoleão saiu do poder novamente. Então, aí que eles conseguiram finalmente fortalecer a independência deles. E aí ficou, na real, uma disputa de crioulos versus chapetones, que os chapetones eram os chefes lá da Espanha, os topzera e tal, e os crioulos eram os generais que comandavam a independência. Tanto que uma coisa bem importante, bem legal de se chamar, é que os generais, eles foram chamados, assim, entre aspas, de libertadores da América, entendeu? Igual o nome da competição de futebol, Libertadores da América. Então, por isso que
há muito tempo atrás, o Brasil não estava na Libertadores porque o Brasil não foi libertado pelos mesmos generais que libertaram os da Espanha. Entenderam mais ou menos como funciona? Então, é isso aí. É bem interessante saber disso, a história, né? Porque, tipo, geralmente tá muito na nossa vida e a gente não sabe o porquê que aconteceu e porquê dos nomes. Agora tá explicado, porque a Libertadores é porque os generais que libertaram a Espanha as colônias da Espanha, é isso? E aí eles são chamados de Libertadores da América e o título tem esse nome em homenagem a eles. É isso aí, se você gostou da aula, se inscreve aí no canal, deixa o like aí e é nóis, valeu, falou.